Cultura como estratégia no café da manhã. Talvez você já tenha ouvido essa frase e pense que ela foi dita por algum milênio maluco ou geração Z que não tem a menor ideia do que significa negócios. Mas talvez surpreenda saber que essa frase foi dita por nada menos do que Peter Drucker, o pai da administração moderna. Então sim, cultura é muito mais relevante de uma perspectiva de negócios do que as pessoas tendem a pensar que ela é. A questão é como é que a gente muda este negócio. E esse é um desafio complexo, porque culturas são coisas que elas são muito arraigadas e elas só têm efeito depois de algum tempo. Se você quer que você mude a cultura em, sei lá, alguns meses, sinto te dizer, isso não vai rolar. Uma cultura você vai conseguir começar a sentir os efeitos talvez depois de um ano, e uma mudança significativa dependendo do tamanho da sua organização vai demorar pelo menos uns 3 anos, talvez muito mais do que isso, dependendo das circunstâncias. Então, saiba que se você realmente quer entrar nesse negócio, você vai ter que se dedicar muito mais do que você imagina que isso vai ser necessário. E o primeiro passo para isso é você entender onde você está. Um dos grandes problemas da cultura é que as pessoas acham que é tipo uma folha em branco, né? Você vai lá e fala assim, a partir de agora minha cultura vai ser essa. E você precisa levar em consideração onde você está e para onde você está indo. Porque dependendo da cultura que já está instalada na sua organização, a sua cultura almejada vai ser um objetivo audacioso demais. Então, beleza, é importante você entender o que você está querendo e o que você está buscando. Mas mais importante do que isso, quando a gente trata de cultura, é você entender muito claramente qual é a cultura que impera aqui. Isso é um negócio meio difícil de fazer, porque afinal de contas a cultura é um negócio meio imperceptível. Talvez você consiga notar alguns aspectos da cultura se você já trabalhou em uma empresa que tinha uma cultura muito diferente. Mas do contrário, muitos dos aspectos relevantes e mais marcados talvez sejam imperceptíveis. Então é muito importante você ter uma pessoa externa que vai conseguir trazer esse olhar para o que é que são esses pontos comuns ali dentro. Obviamente, a cultura ela vai ser alimentada por várias coisas. Vai ser alimentada pelos exemplos que os líderes dão, pelos processos que estão estabelecidos, pela estrutura organizacional presente e pelo que é valorizado pelas pessoas que estão ali dentro. Então, assim, você precisa levar tudo isso em conta na hora de você começar a operacionalizar essa mudança. E uma vez que você entenda muito claramente qual é a cultura, quais são os traços de comportamento e as regras invisíveis que estão em jogo, é o que vai te possibilitar dar o próximo passo. A Carolyn Taylor tem um livro maravilhoso chamado Walking the Talk, em uma tradução livre, Faça Aquilo que Você Prega. E é um livro muito interessante porque ela vai tratar sobre vários aspectos da mudança de cultura. E uma das coisas que ela traz são o que ela chama de arquétipos culturais. Da mesma maneira que a gente tem arquétipos, por exemplo, em marketing, que ajudam você a definir o posicionamento da sua empresa, existem também arquétipos dentro da cultura. E isso ajuda você a ter uma ideia de onde que esse negócio está funcionando para você. Você pode ter vários tipos de cultura. A pergunta mais interessante que eu acho que se deve se fazer é: qual é o tipo de cultura que faz sentido para o negócio que eu tenho? Então, por exemplo, um dos arquétipos que a Carolyn menciona é o arquétipo do bem maior. É uma cultura que é super baseada na ideia de nós estamos fazendo este trabalho por algo que é maior que nós mesmos. A gente pode pensar nesse caso como é, por exemplo, a Fundação Bill e Melinda Gates. E qual que é a vantagem de você ter uma cultura como essa? Esse é o tipo de coisa que toca as pessoas num nível mais profundo. As pessoas não estão lá só pelo dinheiro. Você tem um nível de engajamento, envolvimento e entrega muito maior das pessoas que estão ali dentro, porque elas estão naquilo porque elas acreditam e não simplesmente para ganhar dinheiro. Por outro lado, você tem outros tipos de organização. Vocês têm, por exemplo, a organização de que as pessoas vêm primeiro. Então é a ideia de que se eu cuidar bem do meu time, o meu time vai cuidar bem dos meus clientes. Empresas que cuidam muito bem dos seus funcionários, prestam atenção no clima organizacional, estão sempre preocupados em que os seus funcionários tenham o melhor nível de bem-estar possível, são empresas que entram nessa categoria. Você vai ter empresas, por exemplo, que têm uma cultura inovadora. Startups, em geral, acabam caindo muito nessa categoria. Empresas que buscam romper com o status quo, que buscam fazer coisas diferentes, que questionam muito as regras, o porquê que as coisas são assim, que tendem a desafiar processos estabelecidos, coisas dessa natureza. Você tem empresas que vão ter uma cultura de centralidade no cliente, em que o que vai determinar para onde a gente vai não é o que o executivo pensa, não é o que eu penso, é o que o cliente deseja. E você vai ter toda
a empresa envolvida nessa coisa muito empática de tentar entender profundamente quem é essa pessoa, o que ela busca, o que ela deseja e tudo mais. Então, esses são alguns arquétipos que você vai encontrar no livro. Tem outros, como por exemplo, de resultado. Então, aquela coisa bem meritocrática, o que importa é o resultado no final do mês, as pessoas são muito cobradas, tudo é muito claro, muito transparente. Então, você tendo por guia esse tipo de coisa, isso vai ajudar você a entender qual que é o trajeto que você vai ter que seguir. Então você tem clareza do seu ponto de partida, você tem clareza do seu ponto de chegada, e é a partir daí que você vai ter que começar a pensar no meio do caminho. Para isso você vai ter que mexer em algumas coisas. Número 1, os símbolos. Existem muitos símbolos na sua organização que representam as coisas que você valoriza. Por exemplo, não adianta você me falar que a sua cultura é uma cultura que valoriza as pessoas internamente se os executivos é quem ficam com o grosso dos privilégios, das benesses, do dinheiro e por aí vai. Se você realmente valoriza as pessoas da empresa, isso precisa se manifestar, por exemplo, no seu escritório. O diretor executivo, ele tem uma sala que é 50 vezes maior do que a de todo mundo, ele ganha 50 vezes mais do que as pessoas que estão ali na base da operação, porque se essas coisas são muito distantes, essas coisas não são coerentes com essa cultura e com esses valores. E se os símbolos que você tem ali dentro não são coerentes com a cultura que você quer estabelecer, ninguém vai acreditar que você está querendo mudar de verdade. Então, identifique os símbolos que estão ali dentro, que representam a cultura antiga, e passo a passo comece a dilapidá-los para você conseguir construir uma cultura nova. Mas como o próprio nome do livro sugere, não adianta nada se os seus líderes não estiverem dispostos a dar o exemplo. Você pode falar o que você quiser, se você não der o exemplo, ninguém vai seguir. As pessoas não são otárias, todo mundo é muito rápido para entender que o seu chefe não valoriza as coisas que ele está dizendo, porque ele pede uma coisa, ele demonstra outra, então as pessoas rapidamente se adaptam. O exemplo da liderança é talvez o passo mais importante da transformação cultural. É claro que isso não vai acontecer do dia para a noite, essas interações, e você vai dar aquela coisa de 2 passos para frente, 1 passo para trás, essas coisas naturalmente vão acontecer, mas é importante que os executivos estejam absolutamente comprometidos com isso, porque se eles não estiverem, mais cedo ou mais tarde essa mudança cultural será sabotada. Porque se tem uma coisa que determina a cultura é o quanto aquele negócio vale mais do que dinheiro. E eu acho que isso é uma coisa muito bonita de olhar, e mais do que isso, eu acho que ela é muito profunda, porque é exatamente isso. A gente tem todos os dias empresas que têm traços culturais e valores e crenças que vêm à frente da grana. Previsibilidade, controle, poder, enfim, tem um monte de coisas em várias organizações que podem influenciar isso aí. Mas a questão é, são coisas que valem mais do que dinheiro. Eles sabem que eu estou valorizando esses traços culturais mais do que o dinheiro que vai entrar para a organização no final do ano. Essas são as coisas que vão marcar a cultura, as coisas que valem mais do que ganhar dinheiro. Então, a partir do momento em que os líderes vão começar a demonstrar esse exemplo, é o momento em que você vai começar a ter uma mudança real, a partir não só dos símbolos, mas do comportamento também. E finalmente, compreenda que o seu plano estará errado. Tudo aquilo que a gente planeja na nossa cabeça delirante não vai estar de pé na hora que a gente confrontar com a realidade. Claro que algumas coisas vão funcionar, mas o que eu quero dizer aqui é que você vai precisar ser flexível nessa jornada. Essa é uma jornada que realmente vai demandar anos. Você talvez esteja cético quando eu te falo isso, mas se você quer uma mudança cultural de verdade, isso é o tempo que vai acontecer. E por mais que você envolva as pessoas, tem gente que não vai se adaptar, tem gente que não vai querer fazer aquilo ali. Tem gente que vai falar, meu, dane-se esse negócio, eu não quero. E neste momento é o momento em que a gente vai ver se a cultura está realmente se instalando ou se ela não está. Porque nada, absolutamente nada, manda uma mensagem mais alta do que você manter uma pessoa na equipe que viola a sua cultura porque ela entrega resultado. Se você ceder a essa tentação, nem adianta você começar a pensar em mudança cultural, porque isso é absolutamente destrutivo. Não existe símbolo maior do que você dizer, contanto que a pessoa entrega o resultado, tá tudo bem, ela pode fazer o que ela quiser. Você mandar embora uma pessoa que performa bem, entrega resultado, mas viola a cultura, é o tipo de coisa que vai fazer com que as pessoas acreditem que essa transformação cultural
É de verdade. Mas se isso tudo parece ainda um pouco abstrato demais para você e você quer um exemplo mais claro do que isso significa, eu vou deixar um vídeo aqui da cultura Netflix, que o próprio Reed Hastings, um dos fundadores da Netflix, diz que é um dos maiores ativos estratégicos que eles têm para o sucesso da Netflix até hoje.